Oi Flor, eu sou o Emil e bicho, será que todos os caminhos te levam à ilusão? Na adolescência a gente quebra muito a cara e às vezes até perde a esperança na vida, né? Porque a gente descobre muitas das coisas que a gente acreditava era uma ilusão. Aí você vai crescendo e percebe que esses problemas do adolescente parecem até piada, né? Eu até entendo você julgar um adolescente, né? Mas pra quem tá passando pelo problema parece realmente o fim do mundo. Aí o problema do adolescente é o seguinte: a garota da minha sala não acenou pra mim hoje. Acabou, it's over. O meu amiguinho da escola faltou, vou ficar sozinho no recreio. Não dá mais, cara, a vida não tem mais sentido. Acabou. Mas é claro, né? Na adolescência você descobre o básico para conseguir sobreviver. Se você não perceber isso, você não vai conseguir lidar com a vida adulta. E na vida adulta vai ter algumas ilusões que a pessoa vai se meter e ela nunca vai perceber que na verdade isso é uma ilusão. Porque, né? Para se manter vivo, ela não precisa saber se é uma ilusão ou não. Mas do que eu tô falando, bicho? Por exemplo, né? A pessoa quer ter uma banda, a pessoa quer ter um canal no YouTube, quer fazer um jogo. É uma ilusão? Não é uma ilusão? A partir do momento que você pensa assim, eu vou fazer isso e eu vou ficar rico, eu vou viralizar. Aí sim, você tá entrando numa ilusão. Porque menos de 0,1% das pessoas que fazem isso consegue alguma coisa, né? Consegue algum dinheiro. E é claro que eu não vou falar assim pra você não fazer. Se você quer fazer, faça. Mas com consciência. Porque eu vejo pessoas sem noção nenhuma na vida adulta abandonando tudo pra começar essa carreira, começar o sonho. Inclusive um cara que trabalhava comigo, ele já tava quase chegando nos 40 anos e ele me disse o seguinte: ele foi demitido, né? Aí ele falou assim que vai pegar o dinheiro da demissão e ele vai fazer o quê? Ele vai investir em iluminação, em câmera profissional, ele ia fazer canal de notícia de games e também de gameplay. Nossa, cara, que inovador, ninguém pensou nisso antes, irmão. Você lembra que você lembra que teve uma época, foi em 2020, né, que os podcasts começou a explodir e toda semana, cara, chegava uma pessoa falando pra mim: eu tive uma ideia genial. E se a gente fizesse assim, um podcast? Mas não que nem esses podcasts tradicional, não, cara. E se a gente fizesse um podcast, mas como se fosse só uma conversa de bar? A gente só conversa assim, descontraído, bebe alguma coisa, come alguma coisa e se diverte. E quando uma pessoa fala isso, né, você tem que segurar a risada, porque você não sabe se ela tá zoando ou se ela tá falando sério. O Pedro Elias doou R$15 e comentou o seguinte: salve, bicho, essa temporada foi muito da hora. Muito bom te ver mais feliz do que antigamente quando eu tava no subemprego. Só sucesso. Aí sim, bicho, muito obrigado pelos 15. Subemprego era desumano, né? Mas foi o que me deu força pra continuar. Na força do ódio. Só sucesso pra você e pra Nari também. Tamo junto. E acompanhando o fórum gringo de desenvolvimento de jogos, todos os dias aparecia uma pessoa falando: eu pedi demissão do meu emprego e estou fazendo o meu jogo. E Deus que me perdoe, cara. A pessoa mostra o jogo dela lá e você vê, cara, impossível isso fazer sucesso, cara. Pensa bem, o mercado de jogos está extremamente saturado. Nem empresa gigante está conseguindo vender os jogos dela direito, mesmo cheia de grana, mesmo cheia de publicidade. Aí chega uma pessoa, ela se demite do emprego para fazer o jogo e viver disso. Isso até virou um meme, né? Eles remetem isso àquela crise dos 30. Talvez seja por isso que eu tô fazendo o meu jogo também, né? Mas eu tenho plena noção de que eu não vou ficar rico com isso. E talvez eu só perca dinheiro mesmo. Mas eu não sei, bicho, eu sinto a necessidade de colocar o jogo que eu quero no mundo, né? A história que eu quero passar. As minhas loucuras. Mas isso faz parte do sonho dele, né? Quem quer ficar trabalhando num emprego que odeia? Mas só que as pessoas não percebem que se elas trabalhar com o que ela gosta, ela não vai gostar mais de nada. Você perde o seu hobby, né? A coisa que você gostava. E às vezes é até pior do que o subemprego que você estava trabalhando, né? Porque geralmente você vai pagar pra fazer aquilo. Tem a ilusão das mulheres também, né, que eu já comentei, de fazer OnlyFans, conteúdo adulto. Você acha que vai ficar rica fazendo isso? Na verdade, eu já conheci mulher na vida real que se sustenta fazendo isso. Eu não sei como é que ela tá agora, mas na maioria dos casos não vai dar certo não. Todos os dias tem novidade de conteúdo adulto de graça na internet. Por que alguém pagaria por isso? Me surpreende que alguém pague por isso. As pessoas pagam, algumas. Acho que ninguém fez um podcast entrevistando uma pessoa que paga por
por isso, né? Eu gostaria de saber o que tem na cabeça dessa pessoa. Por que você paga? O que faz você assinar esse tipo de conteúdo? E aquela síndrome de PC Gamer. Nossa, eu montei o meu PC massa aqui e agora eu não tenho mais vontade de jogar nada. Por que isso acontece? Basicamente, né, a pessoa viu um objetivo palpável que, apesar de ser difícil, ela conseguiria realizar. E aí, quando ela conseguiu realizar, ela percebeu que nem joga nada, ela só queria ver o PC dela rodando alguma coisa. Mesmo o meu PC sendo velho, se eu tiver 3 jogos que usa o máximo da capacidade dele, é muito, cara. A maioria dos jogos que lança com um gráfico bom hoje é você ficar andando, aí você conversa e começa a andar de novo. Cara, quem que gosta disso, cara? Eu boto aqui no YouTube, ó, filmes grátis para assistir. Aí eu clico no filme grátis para assistir, aí eu assisto o filme, eu não preciso pagar 300 conto pra um negócio assim, não. Bom, mas parando pra pensar em relação às profissões, a maioria das coisas que você fizer vai dar errado, né? Você vai trabalhar um emprego que você não gosta. Se você trabalhar em uma coisa que você gosta, provavelmente você vai pagar pra fazer aquilo, ou você vai descobrir que não gosta também. A maioria das coisas que a gente faz, a gente tá errando, né? A gente precisa cometer muitos erros pra descobrir uma coisa que a gente realmente gosta, uma coisa que realmente seja, sei lá, a nossa vocação, né? E talvez seja a sua vocação, mas não dê certo também. E aí, você vai fazer o quê? Você vai continuar insistindo? A minha recomendação é, continue insistindo, né? Mas tenha uma renda pra você conseguir continuar insistindo nisso. Tirando esse cara aí que falou que ia comprar iluminação, eu não sei se ele comprou, não sei se ele comprou as câmeras. Teve um outro cara que ele gastou 10 mil reais pra fazer um quartinho bonitinho, comprou um sofá massa, as câmeras. E o canal dele, cara, acho que não chegou nem a 1000 inscritos. Sendo que tem pessoas assim que só fala com a câmera, não edita nada. Às vezes tem aquela câmera horrorosa de 144p, um áudio horrível e tem um monte de view, mas a pessoa acha que pra fazer sucesso ela precisa de equipamentos televisivos. Se fosse assim, né, as pessoas não iam estar trocando a TV pelo YouTube, bicho. Mas então, retira tudo que eu disse, você conseguiu realizar o seu sonho. E parece, bicho, que nada destrói mais o sonho de alguém do que simplesmente conseguir realizar ele. Eu tava pensando assim, e se eu conseguir comprar uma casa própria? É um dos sonhos que eu tenho, né? Ia ser muito legal ter uma casa própria. Aí beleza, consegui comprar uma casa própria. Aí eu compro um vinho, uma pizza, comemoro. Aí no outro dia eu já vou estar com a casa própria e não vai ser mais uma conquista. Eu vou levantar da cama, ir pro PC, comer alguma coisa, ir no banheiro, aí eu vou deitar na cama de novo e assim vai. A mesma coisa, cara, não vai mudar muita coisa. Eu acabei de acabar com o meu sonho sem ter realizado ele. Então eu cheguei em uma conclusão, cara. Pra viver uma vida plena, não realize os seus sonhos. Ou crie empecilhos pra realizar os seus sonhos. Ou se não, né, tenha muitos sonhos. E aí quando você realizar os seus sonhos, você vai ter mais sonho pra realizar. Então será que o que eles diziam, você não vai ter nada e vai ser feliz? É verdade? Se você ter mais esperança de ter uma casa um dia, você vai se sentir mais feliz do que se você tiver a casa um dia. E esse é o sentido da vida, né? Muita gente pergunta assim, nossa, qual que é o sentido da vida? Aí as pessoas pensam assim, nossa, que profundo. O que é a vida? Qual é o sentido da vida? Mas a resposta para essa pergunta tá na pergunta, né? Qual que é o sentido da vida? Você tá perguntando isso por quê? Porque você tá em busca de um propósito. Então o sentido da vida é a sua busca pelo propósito. E se você realiza os seus objetivos de vida, você não tem mais propósito. Então eu acabei de entrar em um paradoxo. Não realize os seus sonhos, seja feliz. O Lucas Vixizui comentou o seguinte: como defender a honra da mulher se não existe mulher honrada? Mano, já são inúmeras histórias dessas que eu vejo onde o cara criou um filho que nem era dele e passou a vida toda tendo certeza que a mulher era uma santa. Ninguém desconfiava dela. Eu não sei dizer o que acontece, mas parece que a mulher mente bem demais. Eu acho que não, bicho. Eu acho que o cara fica inebriado com a beleza da mulher. Não sei exatamente o que acontece, se é os feromônios, se é a beleza dela, se ele instintivamente acha que ela é uma santa, confia demais. Mas assim, você já viu uma mulher mentindo na cara da pessoa? Eu já vi. E talvez seja por isso que eu não entre mais em relacionamentos, né? Se você cai e se ilude com ela, talvez seja gostoso você entrar em um relacionamento, né? Mas pra mim não. Pra mim seria só sofrimento. Por isso que tá difícil de eu querer uma mulher. Já estou muito em paz com a boneca. Mesmo achando uma mulher legal por aí, ainda corro o risco dela futuramente mudar. Aí me lasco igual. Na boa, eu hoje me sentiria um trouxa só de pensar em confiar em mulher. Mesmo que pareça confiável, a gente nunca tem como ter certeza absoluta. E filho, então, nem se fala. Não quero não. É gasto, estresse e vai saber se ela não vai virar um
Basicamente você precisaria entrar naquela ilusão de, nossa, eu vou encontrar uma honrada e salvar o ocidente. Eu preciso perpetuar a espécie, né? Eu preciso espalhar os meus genes para a frente. Mas por que exatamente, né? Às vezes tem coisa que você só precisa fazer, né? Você não precisa pensar o porquê. Mas nesse caso eu não concordo não, porque eu ia estar entrando em um problema muito grande, né? Me diz aí o que você acha, né? O Alencar Baldiceira, ele comentou assim: Eminho, já assistiu o filme Perfect Days? Nunca vi não, cara. Eu já vi uma musiquinha bem bonitinha chamada Perfect Days. Ele mostra a vida de um japonês solteiro que limpa banheiros e observa as coisas acontecendo à sua volta. Tem um casal nesse filme que traria boas reflexões sobre esse tipo de assunto pra você. Fica aí a recomendação, baita filme. Não conhecia não, bicho, eu vou dar uma olhada depois. Parece legal. Então foi isso, até o próximo vídeo. Tchau, Flor.